Essas são as 3 maiores rivalidades da Fórmula 1. Então, se você gosta de uma treta, se segura na cadeira que hoje é dia, hein? Solta a vinheta. Fala galera, vocês estão bom? Aqui é o Arisson, esse é o canal GT+, e hoje a gente vai falar sobre algumas das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. Afinal de contas, todo mundo gosta de ver o circo pegar fogo, é ou não é? Em terceiro lugar, nós vamos direto para a rivalidade mais recente. Lewis Hamilton versus Max Verstappen. De um lado, um veterano vencedor de 7 títulos mundiais, considerado por muitos o maior piloto da história e que por anos reinou sozinho na categoria pilotando um carro de outro mundo. Do outro, o piloto mais jovem a ingressar na categoria com apenas 17 anos e também o mais jovem a vencer o GP de Fórmula 1, com apenas 18, o atual bicampeão e rumando em passos largos para o terceiro título da carreira. O auge dessa rivalidade se deu em 2021, quando os carros entre um e outro eram bem parelhos e a gente viu vários confrontos diretos durante todo aquele campeonato. Vamos relembrar então alguns desses encontros? GP de Imola, 2021. Carros de Max Verstappen e de Hamilton se encontraram na chicane e quem se deu pior foi Hamilton, que passou por cima da zebra e o carro saiu pulando feito um touro bravo. Com isso ele perdeu vários segundos preciosos para tentar a vitória, que ficou com Max Verstappen naquele dia. E como deixar de fora a GP de Silverstone, na Grã-Bretanha? Hamilton, pilotando em casa, jogou Max Verstappen lá na barreira de pneus. E esse foi o estopim para que o caos começasse a reinar nas redes sociais entre a torcida de Max e a torcida de Hamilton. Essa rivalidade foi se arrastando até o GP da Itália, onde Max Verstappen acabou passando por cima de novo da zebra, que tinha aquele ressalto, e seu carro foi parar em cima do carro de Hamilton, fazendo com que os dois abandonassem a prova. Ah, se não fosse o Halo nessas horas, e tem gente que ainda torce o nariz para essa tecnologia. Chegamos no GP da Arábia Saudita. Verstappen acabou fazendo uma ultrapassagem ilegal sobre o Hamilton e foi obrigado a devolver a posição pela diretoria de prova. Só que aí ele pegou, usou da malandragem, fez aquele brake test maroto e o Hamilton acabou batendo na sua traseira. As equipes entraram em pé de guerra total. Era ofensa de um lado, xingamento do outro e o bicho pegou. Até que nós chegamos na última corrida do ano, GP de Abu Dhabi. A história desse GP é tão incrível que ainda vai ganhar um vídeo exclusivo aqui no canal. Então, deixa a sua inscrição, dá um joinha nesse vídeo e segue a gente em todas as redes sociais para você ficar sempre de olho no melhor conteúdo, tanto da parte de mercado automotivo quanto também de Fórmula 1. Então segue aí. Esse GP teve de tudo, até mesmo com direito ao coadjuvante fazer as honras ali de ser o protagonista durante algum tempinho. Pérez segurou o Hamilton por diversas voltas, fazendo uma das batalhas mais espetaculares que a Fórmula 1 já viu. E essas aqui são algumas das outras coisas que aconteceram nesse GP. Hamilton liderando até a última volta, safety car na pista após a batida de Nicolas Latifi sozinho no muro, com o safety car sendo ultrapassado pelos retardatários, deixando o Max no cangote do Hamilton faltando apenas uma volta para o fim, após a decisão polêmica de Michael Masi, diretor de prova da corrida. E ainda teve a lambança no erro de estratégia dos pneus da Mercedes, deixando o Hamilton com o pneu médio gasto, tentando se defender do Max com o pneu macio zerado. Esse foi sem dúvida a melhor decisão de campeonato da história do esporte a motor. Max passou o Hamilton na última volta, sagrou-se campeão em um dos campeonatos mais disputados e mais polêmicos de todos os tempos. Porém, premiaram também o público com uma disputa épica até os últimos metros. Foi incrível. Vale o terceiro lugar na lista. Em segundo lugar, nós vamos falar de uma rivalidade que decidiu de forma polêmica não só um campeonato, mas 2. Eu estou falando das épicas tretas dentro e fora da pista de Ayrton Senna e Alain Prost. A história desses dois se cruzou ainda antes de serem companheiros de equipe. O ano era 1984 e a Mercedes estava fazendo uma corrida comemorativa pelo lançamento do seu modelo, Mercedes 180e. Olha só, Prost deu carona para o recém-chegado à Fórmula 1, Ayrton Senna, do aeroporto até o circuito de Nürburgring. Eles tiveram uma conversa bastante amistosa do aeroporto até o autódromo, afinal de contas é o primeiro ano de Ayrton na categoria máxima do esporte. Nessa corrida, Prost largaria em primeiro e Ayrton em segundo. Corrida simples, 12 voltas, com vários pilotos do passado pilotando juntos. O que poderia dar de errado? Resultado, na primeira volta da corrida, Ayrton já jogou Prost para fora da pista. Ele deu início a essa rivalidade que duraria muitos e muitos anos. Pouquíssimo tempo depois foi a vez da rivalidade se consolidar já nos monopostos. GP de Mônaco de 1984. E presta atenção, vamos falar de GP de Mônaco muitas vezes por aqui.
Ayrton fez uma das exibições mais incríveis em um carro de corrida em todos os tempos. A bordo de uma Toleman, Ayrton saiu de lá de trás do grid e foi galgando posições, até que passou Nick Lauda, que era o segundo colocado, uma lenda do esporte. Pouco tempo depois, ele também passou Alain Prost, que liderava a prova. Seu ritmo era alucinante, não tinha como o Prost defender aquela posição. Se Ayrton não errasse nada, ele seria sagrado campeão em Mônaco, no seu primeiro ano de Fórmula 1. Porém, o diretor de provas, mais uma vez um diretor de provas, decidiu por paralisar a corrida antes do final por conta da chuva. Essa foi uma decisão extremamente contestada por Ayrton e por muita gente que acompanha o esporte. Convenhamos que se não tiver um diretor de prova fazendo algum tipo de besteira, não é Fórmula 1, não é mesmo? Prost subiu no ponto mais alto do pódio, mas quem foi aclamado de verdade pelo público e pela imprensa foi Ayrton Senna, o vencedor moral do GP de Mônaco de 1984. Mas fica um parênteses interessante aqui. Por conta da paralisação da corrida, apenas 50% dos pontos foram creditados aos pilotos. Ou seja, se Prost tivesse permanecido na segunda colocação, no final daquela temporada ele teria sido campeão daquele ano de 1984. O título acabou caindo no colo de Nick Lauda. Após Senna ter saído da Toleman e ter se destacado na Lotus, a McLaren viu a oportunidade de juntar Senna e Prost num Dream Team. E essa seria também a consolidação dessa rivalidade até o momento da aposentadoria do Prost. Já na primeira temporada com os dois juntos, Prost teve a certeza que Senna não iria se contentar com o posto de segundo piloto da equipe. A aparente cordialidade nos meios de comunicação escondia a real intenção de cada um. Senna queria se consolidar e ser campeão mundial e Prost não queria deixar barato. Havia um clima de animosidade e tensão crescente entre esses dois. O GP de Mônaco de 1988 foi um dos grandes ápices daquela temporada. Senna estava liderando a corrida com uma enormidade de tempo de distância para o segundo colocado, só que ele não estava satisfeito. Ele queria mesmo era pegar e fazer uma volta no circuito todo, incluindo Alain Prost, que estava na terceira colocação. Com certeza isso seria histórico, mas ele pagou caro o preço pelo arrojo. Em um determinado momento, Senna errou, bateu sozinho e abandonou o circuito indo para sua casa, lá mesmo no Principado. E viu do seu apartamento em Mônaco Prost passar Berger e vencer o GP de Mônaco. O campeonato seguiu com disputas leais, porém duras entre os dois, só que Senna levou a melhor e foi campeão do GP de Suzuka no Japão, para a felicidade tanto da Honda quanto dos milhares de fãs que ele já colecionava no país. Na temporada seguinte, no conturbado GP de Imola, em que Gerhard Berger, amigo e futuro companheiro de Senna, quase perdeu a vida na terrível curva Tamburello, um pacto foi quebrado. Senna havia proposto numa das reuniões da equipe que ele e Prost não se atacassem nas voltas iniciais para que se evitasse acidente entre eles. Só que na relargada daquele GP, Senna, que estava liderando, largou mal. Prost passou e logo depois foi ultrapassado por Senna novamente. O caldo entornou, o pacto estava quebrado e a treta começou a ficar cada vez mais forte entre os dois. Declarações da imprensa, Prost indignado com Senna indignado com Prost, tudo isso foi sendo levado até o final da temporada, porém houve um momento em que Ron Dennis, que era o chefão da McLaren, teve que chamar os dois para uma reunião. E nessa reunião ele descascou. Houve o relato de que Senna até chorou nessa reunião. E Prost não deixou isso barato. Ele vazou essa informação para a imprensa. Isso foi tão mal visto dentro da própria McLaren que Ron Dennis decidiu para a saída do piloto no final da temporada. A disputa entre Senna e Prost estava bastante acirrada, tanto dentro quanto fora das pistas. Então Prost preparou um grande finale. Para ser campeão, ele só precisava que o arqui-inimigo Senna não pontuasse. Senna, por sua vez, só precisava vencer a corrida. E quando Senna partiu para cima, para delírio dos milhares de japoneses no GP de Suzuka, Prost fechou a porta. Os dois se tocaram, Ayrton teve problemas no carro, voltou para a pista, trocou o bico e ainda conseguiu ganhar aquela prova. Porém, foi desclassificado, porque os fiscais de pista o ajudaram dando um tranco no carro. Isso era proibido pelo regulamento. Prost, no final, foi o campeão naquela temporada. Ayrton ficou furioso, cuspindo maribondo para tudo quanto é lado. Mas infelizmente não adiantou de nada e o título de fato ficou com o piloto francês. Temporada de 1990. Prost vai para a Ferrari, Berger vem para a McLaren. Agora a rivalidade se estendia também às equipes, McLaren e Ferrari, fazendo de tudo para entregar carros cada vez mais rápidos para suas duas maiores estrelas.
Eis que chegamos na penúltima etapa do campeonato, com Prost e Ayrton novamente brigando pela liderança, só que dessa vez com posições invertidas. Senna só precisava que Prost não pontuasse para ser considerado campeão antecipado. Prost precisava vencer para tentar levar a disputa para a última etapa. A decisão do campeonato só durou 800 metros. Senna jogou o carro para cima de Prost a 250 km por hora. Resultado, Senna novamente campeão mundial. Mais uma guerra de declarações e o penúltimo ato dessa rivalidade dentro da pista. Campeonato de 91, Senna conseguiu o tricampeonato mundial, sendo que nem Prost, que fazia uma péssima temporada na Ferrari, e nem Mansell, com a sua Williams, foram capazes de fazer sombra à temporada que ele fez. Dominou do início ao fim. Prost se aposentou no final daquela temporada, mas esse ainda não seria o capítulo final da rivalidade. Em 92, Mansell venceu o campeonato com a Mercedes de outro mundo, carro com suspensão ativa, um dos melhores projetos que já tiveram na Fórmula 1 até hoje. Espetacular. Infelizmente, o Ayrton não teve chance. Já em 93, foi o último ano da rivalidade entre Ayrton e Prost. Prost voltou para a Fórmula 1, dessa vez na Williams, mas vetou Ayrton de fazer o seu contrato com a equipe inglesa, coisa que ele já estava sonhando e tentando já há algum tempo. Ayrton chamou ele publicamente de covarde, só que não adiantou de nada. Prost, extremamente talentoso, com um dos carros mais incríveis que a Fórmula 1 já construiu. Resultado, 4º campeonato na conta do francês. Era o fim da rivalidade mais longínqua da Fórmula 1. Em 94, Ayrton foi para a Williams, Prost se aposentou e quando finalmente ambos estavam tendo uma relação amistosa, com Ayrton até mesmo ligando para Prost e dizendo que sentia saudades dele, aconteceu o GP de Imola. O acidente que levou a vida do tricampeão mundial e do piloto mais fantástico que o mundo já viu. E agora, em primeiro lugar, eu vou falar da rivalidade mais charmosa e do campeonato mais disputado da história da Fórmula 1. Estou falando da rivalidade entre James Hunt e Nick Lauda. Hunt era um rockstar, piloto inglês de muita técnica e família abastada. O bom do lance só decidiu correr com 18 anos de idade, após ver uma corrida em loco pela primeira vez. Ele correu com seu próprio carro, um Mini Cooper. Depois disso, passou pela Fórmula Ford, Fórmula 3, ou seja, ele foi galgando experiência ao longo dos anos e logo se viu pronto para ingressar na maior categoria do automobilismo. Hunt iniciou na Fórmula 1 em 1982, correndo pela equipe March, ao mesmo tempo na Fórmula 2 e na Fórmula 1. No ano posterior, seu amigo Alexander Hesketh o chamou para pilotar pela sua recém-criada equipe, a Hesketh, onde ele pilotou de 73 até 75. Ao final da temporada de 75, Hunt havia chamado a atenção da McLaren. Era um piloto extremamente carismático, com pinta de galã, só que também com muito talento. Ele era inglês, isso também facilitava. Já Lauda era um perfil completamente oposto. Ele era conhecido por sua seriedade e pelo seu comprometimento, sua concentração máxima para guiar um carro de Fórmula 1. Ou seja, ele era um antagonista perfeito ao estilo de Hunt. Lauda chegava à temporada de 1976 após ter sido campeão na temporada anterior em um campeonato difícil em que obteve 5 vitórias ao total. Era o ano da sua consagração, com grandes possibilidades de conseguir um bicampeonato. Já no primeiro GP, Hunt mostrou a que veio para aquela temporada. Ele conquistou a pole position no GP do Brasil, porém acabou abandonando. A vitória caiu no colo de Lauda. Logo após o GP do Brasil, GP da África do Sul, Lauda venceu a etapa, só que seguido de perto por Hunt. Com isso, já dava para saber quais seriam os dois pilotos que disputariam o campeonato. Lauda ficou em segundo no GP dos Estados Unidos e Hunt mais uma vez abandonou. Porém, logo na 4ª corrida, no GP da Espanha, Hunt conseguiu a sua primeira vitória na categoria. Isso era o que o mundo precisava para começar a pintar essa rivalidade entre os dois, sendo alimentada tanto pelas declarações do Hunt quanto pela compostura do Nick Lauda. Lauda venceu as 2 corridas seguintes, Mônaco e Bélgica, Hunt abandonando as 2. Então, dava para se ter noção de que Lauda seria campeão mais uma vez com facilidade, porém, algumas coisas aconteceram no meio do caminho. 2 etapas depois foi Hunt que venceu, dessa vez na França, com Lauda abandonando, e a distância para o líder começou a diminuir. Etapa seguinte, GP da Grã-Bretanha. Hunt tinha o apoio maciço das arquibancadas, afinal era a prata da casa, venceu aquela corrida, porém foi desclassificado. Seu carro foi considerado fora do regulamento. A vitória caiu no colo de Lauda, sob vários protestos, tanto da torcida quanto também de Hunt. E na corrida seguinte, o acidente que marcou para sempre a história da Fórmula 1. GP da Alemanha.
Lauda bate fortíssimo no guarda-reio e seu carro começa a pegar fogo imediatamente. Lauda ficou preso nas ferragens por alguns minutos e, quando foi finalmente resgatado, foi levado imediatamente para o hospital com diversas queimaduras no corpo. O seu estado de saúde era tão grave que até um padre foi chamado para fazer extrema-unção. Após o esforço absurdo de todas as equipes médicas, enfermeiras e do próprio Lauda, ele conseguiu sair dessa e se recuperou. Inacreditavelmente, 42 dias e apenas 3 corridas depois, Lauda estava de volta ao cockpit da Fórmula 1. Porém, ele ainda estava se recuperando, e afinal de contas o cara perdeu a orelha direita, ele estava com diversos ferimentos no corpo. Tanto é que, quando o pessoal ia retirar suas bandagens, ele estava com pele ainda presa ali, né, naquele tecido. Então era sempre um esforço absurdo, um esforço hercúleo para ele conseguir correr. Hunt tirou a diferença para o líder. Ele venceu na Alemanha, ficou em quarto na Áustria e venceu também na Holanda. Já no GP da Itália, que marcou a volta de Niki Lauda, que não aguentava mais ficar esperando, vendo o adversário diminuir sua pontuação, ele pegou e abandonou. Lauda ficou no incrível 4º lugar. Isso tudo mesmo ainda com a pele em carne viva e envolta em curativos. E a popularidade de ambos estava explodindo. Primeiro, Hunt continuava com as suas entrevistas polêmicas sobre drogas, sexo, sobre um estilo de vida bon vivant, e Lauda completamente aclamado pelo público de todo mundo por conta da sua força de vontade, a sua força de voltar depois de tão pouco tempo e ter encarado a morte de frente. Faltavam 3 etapas para o final do campeonato e Hunt precisava vencer de todo jeito. A primeira das etapas, Canadá, Hunt venceu, Lauda ficou em 8º. GP dos Estados Unidos, Lauda ficou em 3º, porém Hunt levou mais uma vez. Com isso, ele conseguiu que o campeonato fosse levado para a última etapa, no GP do Japão. Apesar de todos os esforços conseguindo vencer essas etapas, a pontuação estava com 8 pontos de distância entre Hunt e Lauda, com Lauda liderando. Hunt precisava de um milagre dos céus. E o milagre veio. O mundo caiu em Suzuka. Uma forte chuva deixava aquele clima de insegurança se seria seguro ou não realizar o GP naquele dia. Então, Niki Lauda tomou uma decisão que mudou a história daquele campeonato. Ele decidiu por não correr. Ele não queria mais colocar sua vida em risco. Ele e diversos outros pilotos também abandonaram o GP de Suzuka. Sem dúvida, uma atitude corajosa de quem realmente estava dando mais valor à vida do que à glória. Agora cabia a Hunt agarrar ou não aquela oportunidade. E Hunt não decepcionou. Ele continuou na corrida e conseguiu o 3º lugar, conquistando assim o campeonato por apenas 1 ponto de diferença de Niki Lauda. O campeonato de 1976 até hoje foi o campeonato mais disputado da história da categoria. Então, gente, esse foi o top 3 maiores rivalidades da história da Fórmula 1. Eu sei que tiveram muitas rivalidades que ficaram de fora, como por exemplo Piquet e Senna, Mansell e Piquet, Mansell e Prost, Prost e Piquet, mais recentemente Schumacher e Hakkinen, eu e o cachorro. Mas a gente vai fazer outros vídeos contando um pouco mais e mais detalhadamente cada uma dessas outras grandes rivalidades que nos fazem amar tanto esse esporte. Então, fica de olho, faça sua inscrição no canal, deixe seu like nesse vídeo para não perder nada. Para todo mundo que ficou comigo no vídeo até agora, meu muito obrigado. A todos um grande abraço e